A paz do Senhor, irmãos. Uma boa noite a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 8. 2 Timóteo 4, 1 a 8. Segunda Timóteo 4, de 1 a 8. Diz assim o texto sagrado: Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não mais suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor, aquele que é o justo juiz, me dará naquele grande dia, e não somente a mim, mas todos quantos amarem a sua vinda. Amém? Querido Deus, eu me prostro diante da Tua majestade, porque eu entendo que sem Ti nada eu posso fazer. A Tua palavra é muito maior do que o conhecimento humano, Senhor. E o ministério pelo qual Tu nos chamaste é um ministério árduo, que é o da pregação da palavra. Porque se o Senhor não der vida àquilo que está escrito, ninguém mais pode fazê-lo. Por isso eu me curvo diante da Tua majestade, me coloco na total dependência do Teu Espírito, te peço, honra, Senhor, aqueles que estão aqui para ouvir a Tua palavra, fala aos seus corações, socorre o aflito, vai de encontro ao necessitado, e que a Tua palavra seja um bálsamo restaurador para todos aqueles que aqui estão. Nós nos curvamos diante de Ti e te imploramos, fala conosco essa noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Acredita-se que a segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta escrita por esse grande homem, por volta do ano 67 depois de Cristo, quando ele se encontrava pela segunda vez preso em Roma. Durante todas as outras vezes, ele categoricamente recebia auxílios, visitas, clamava a Deus e o Senhor o libertava. Mas nessa carta há algo diferente no ar. O apóstolo não só espera visitas, como ele também não pede a Deus a sua libertação. Pelo contrário, ele sabia que onde estava, possivelmente aquela seria a última oportunidade dele se dirigir aos seus amados através de uma carta. Aquela prisão não era uma prisão qualquer, não era como das outras vezes. Aquela prisão era uma prisão especial, onde aqueles que estavam ali encarcerados eram colocados sozinhos em uma cela, não tinham com quem compartilhar os seus desejos, os seus anseios, os seus sonhos.
e cada vez mais se guardavam para si, aguardando o grande julgamento. Aquela prisão não era uma prisão qualquer, pois só iam para ali pessoas de alta periculosidade, inclusive aquelas que quase ou sempre seriam determinadas à morte, seriam mortas. Dizem os estudiosos que aquele lugar era um lugar desumano, escuro, frio, mal cheiroso, úmido. E se alguém conseguisse escapar dali no dia do julgamento e não fosse condenado à morte, estaria seriamente com a sua saúde comprometida. Por isso Paulo sabia que aquele era um momento importante na sua vida. Ele consegue olhar para trás e ver todo o percurso do seu caminhar com o Senhor. Ele consegue olhar para a situação que está envolvido e consegue ver a seriedade daquilo que está envolvido. Mas ele também consegue contemplar o futuro e consegue ver que nada que aconteceu na sua vida foi por acaso. Teve um começo, um desenvolvimento, e agora estava possivelmente prestes do fim. Se você ler a Bíblia com coragem de tentar entender o que ela diz, eu queria que você abrisse uma janela no tempo e agora pudesse contemplar na sua imaginação aqueles homens descendo numa gruta, abrindo ali uma porta de ferro e encarcerando alguém que aparentemente não tinha nenhum risco a oferecer. Um homem franzino, careca, magro, baixo, o corpo cheio de cicatrizes, o olhar marcado pela dor, pelo sofrimento de tantos anos de luta. Aquele homem passou algumas semanas ali antes do seu julgamento, e quanto mais o dia se aproximava, mais ele conseguia contemplar a sua própria vida. Quando ele olha para si, ele consegue responder a 3 perguntas básicas que cada um de nós deveria saber responder. O que nós estamos fazendo ou o que nós fizemos das nossas vidas? Quem eu verdadeiramente sou? E que futuro me aguarda? Com certeza aquele não era um lugar saudável. Há quanto tempo ele não dormia em uma cama que pudesse lhe aquecer o corpo? Há quanto tempo ele não comia uma comida que pudesse lhe agradar o estômago? Tudo ali era para subsistência, porque o futuro era a morte. E é sobre essa condição que eu convido os irmãos a pensarem nesse instante. Talvez assim como eu, você tenha se perguntado: seria esse o fim de alguém que entregou a sua vida a Cristo e a morrer pelo Evangelho? O que Deus estaria fazendo nesse inteirinho de tempo, que não percebeu que aquela era a melhor forma de deixar um dos seus filhos morrerem? Por que será que alguém tão fiel está sob uma condição desumana, a ponto de a qualquer momento ver a sua cabeça decepada do seu corpo? Onde está Deus, que não atenta para a necessidade do seu filho? Onde está Deus, que não o tira da prisão? Onde está Deus, que não lhe dá uma morte mais tranquila, mais sossegada? Eu não sei se você percebe, mas esse é o desejo que eu e você temos. Esse é o desejo pelo qual todos os dias nós oramos: Senhor, me dá uma vida de paz. Senhor, me dá uma vida que eu possa concretizar os meus sonhos. Senhor, me dá uma vida onde a minha família haja em harmonia. Senhor, me dá bons dias e boa condição, para que no momento de falta de saúde eu possa ser bem atendido. Senhor, me dá a condição de morrer de uma forma tranquila.
que eu me deite e não acorde. Esse é o desejo de todo o coração, porque nós nos julgamos servos de Cristo. Esse é o desejo do nosso coração, porque a gente olha para, segundo nossa visão, a retidão dos nossos passos e achamos que somos merecedores do melhor deste mundo. E é claro que quando a gente olha para um texto como esse, a gente não percebe uma condição boa de vida, a gente não percebe uma condição boa de morte. A situação é horrível. E se você já teve curiosidade de ler esse capítulo, os seus amigos haviam abandonado, aqueles que ele esperava que estivesse ali ao seu lado para fazer a sua defesa não estavam. Ele agora estava diante de Roma, e o seu imperador era Nero, conhecido como famigerado, como louco, como alguém sanguinário, insaciável pelo poder, alguém que não hesitava em mandar matar. A gente podia encontrar, se Paulo fosse assim como nós, podíamos encontrar um homem esperando a morte chegar, desiludido, esperando a morte chegar, atormentado, com medo, esperando a qualquer instante ver o carcereiro abrir aquela porta e lhe chamar pelo nome e dizer: chegou a tua vez, não há mais o que fazer, a tua hora chegou. A gente acredita que esta não é uma forma de viver para Deus, nem tampouco de morrer. A gente espera, lendo esse texto, ver um homem num canto da sua cela, chorando os últimos minutos da sua vida, porque era isso que nós faríamos, talvez reclamando da nossa sorte, talvez reclamando de alguma suposta injustiça. Mas esse não é o homem que nós vemos nessa cela. Nós o encontramos sóbrio, nós o encontramos convicto, nós o encontramos cheio de vida e consciente de que a morte nada mais é do que um processo a ser enfrentado, e enfrentado de cabeça erguida. Primeiro, porque ele sabe como viveu. Como você tem vivido diante de Deus? Como você tem gasto os seus dias? Como você tem gasto as suas horas diante do plano e do projeto que Deus tem confiado às tuas mãos? Paulo podia descansar, e isso fica claro quando ele faz a sua declaração, no versículo 7 e no versículo 8. Isso fica bastante claro da sua convicção, porque ele tinha uma resposta. Se fosse inquirido como gastou sua vida, ele prontamente diria: eu combati um bom combate. Desde quando Jesus me chamou, eu sei que Ele não me chamou para uma colônia de férias. Eu sei que Ele não me chamou para um hotel à beira-mar, para que eu viesse desfrutar do melhor dessa vida. Eu sei que Ele me chamou para me alistar em um exército, que eu estaria 24 horas por dia em guerra, e que as minhas lutas não seriam fáceis. Eu sei que Ele me chamou para fazer parte de um exército, que todos os dias morrem milhares, porque era assim na sua época. Os cristãos eram levados à arena, muitos eram entregues para ser pisoteados pelos touros, outros eram entregues para ser comidos pelos leões, pelas feras, outros eram torturados até a morte. Mas ele tinha convicção do que ele fazia da vida. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu entreguei porque quis me alistar em um exército. Sabia que as lutas não seriam fáceis,
Sabia que as provações seriam inúmeras. Sabia que no decorrer dos dias viriam muitas baixas, muitos seriam feridos. Mas eu me alistei nesse exército para guerrear, porque um general me convidou, e eu não pude dizer não. Ele tirou a minha roupa suja, me deu um novo uniforme, lavado pelo sangue do Cordeiro, e me deu armas que me tornaram capazes de combater o bom combate. Em certa ocasião ele disse: falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medidas, em perigo de mortes muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia na face do abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos diante dos da minha própria raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em muitos trabalhos e muita fadiga. Passei noites acordado, tive fome, tive sede, fiz jejuns, muitas vezes tive frio e nudez. Paulo sabia que o convite de Cristo de siga-me não era um talão de cheque preenchido para que ele gastasse os seus dias como quisesse. Era um convite à autonegação. Eu vou te dar as armas necessárias para o combate. O que eu quero saber, Paulo, é se tu está disposto a ir até o fim, ainda que seja com o custo da tua vida. E Paulo disse sim. Abriu mão de uma vida regalada, abriu mão dos prazeres desse mundo, abriu mão do reconhecimento dos outros, abriu mão de um nome diante dos nobres, para ser conhecido muitas vezes como louco, como aquele que era tagarela, mentiroso algumas vezes e criminoso. Tudo por amor a Cristo, entendendo que o convite era para combater um bom combate. A pergunta é: como vai a tua luta? Como estão os teus conflitos? Para onde você tem olhado? Com quem você tem lutado? O que você tem construído para o reino de Deus? Porque é muito fácil entregar o coração para um Jesus que pode nos dar tudo, porque Ele é todo poderoso. É muito fácil entregar o coração para um Jesus que pode trazer tranquilidade para todos os nossos dias da vida. Mas nem sempre é assim. E a pergunta é: se o dia mau bater à tua porta, e se a tragédia vier ao teu encontro, e se você injustamente for trancafiado, se você injustamente for penalizado e perseguido, como se manterá a tua fé? A convicção de Paulo não dependia da vivência dos seus dias, dependia daquele encontro que ele teve com Jesus a caminho de Damasco, quando o Senhor o afrontou em pleno meio-dia, o lançou por terra para que ele se humilhasse e percebesse quem o confrontava, e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, meio que aturdido pela situação, perguntou: quem és tu? Quem és tu que eu tenho perseguido? E a voz lhe disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Todo encontro com Jesus
gera mudança. Todo encontro com Jesus gera abnegação. Todo encontro com Jesus gera confronto e batalha com o mundo no qual nós não pertencemos. E a pergunta é: como está a convicção do teu coração? Quando a aflição, quando a dureza da vida, quando as tragédias baterem à tua porta, qual será o teu posicionamento? A vida não é fácil para quem se alista no exército de Deus. É uma verdadeira batalha dentro de nós e fora de nós. E a nossa luta se torna muito mais complicada, porque não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra os principados e potestades. É necessário termos convicção que fomos chamados a nos alistar no exército de Cristo. Ele é um general que vai à frente do seu exército. Nunca desistiu de mim e nunca desistiu de você. Por isso não desista. Tenha convicção. Vale a pena cada luta, vale a pena cada confronto, vale a pena cada dor enfrentada, vale a pena cada marca no corpo, vale a pena insistir no nome de Jesus. O que nós percebemos é que muitos estão perdidos dentro da igreja, buscam o sucesso, buscam a realização pessoal, buscam pela concretização da ansiedade dos seus corações e de uma forma ambiciosa querem usar a igreja como acesso ao trono de Deus. O convite de Deus para nós é: sejam guerreiros, guerreiros conscientes, que podem até combar no campo de batalha, mas não permanecerão lá, porque os homens abandonam os homens, os amigos abandonam os amigos, mas Deus, general do seu exército, não abandona os seus soldados. No outro ponto do mesmo texto, Paulo diz: terminei a carreira. Ele via a sua jornada de vida como sendo uma grande corrida, no qual ele teria que permanecer firme. Essa corrida não é uma corrida nem sempre justa. Esse percurso nem sempre é um bom percurso a ser percorrido. Existem pedras no caminho, pedras que nós muitas vezes nem sequer suspeitávamos que fosse pedra. Existem buracos que a todo instante querem fazer com que caiamos e desistamos da nossa jornada. Existem muitos altos e baixos. Paulo já havia pregado diante de reis. Paulo já havia comido em templos, em palácios, mas agora ele estava numa condição sub-humana de existência. Mas ele sabia que tinha que concluir a carreira. Não podia desistir pelos percalços do caminho. Não podia se abater pelos problemas que teria que enfrentar. Estou terminando a carreira, dizia Paulo. Eu sei o que está prestes a acontecer. Eu sei que essa prisão é o fim da linha. Eu sei que esse lugar é o pior lugar que eu poderia estar. Mas na continuidade do texto ele diz: mesmo quando todos me abandonaram, o Senhor foi quem alimentou a minha fé, consolou o meu coração. E quando eu, como homem,
tentava ou supostamente poderia fraquejar, o Senhor foi o meu sustento, o meu alimento e a minha força. É necessário terminar a carreira, é necessário completar o chamado. E você sabe muito bem que quando o Senhor Jesus te tirou do mundo e te trouxe para esse lugar, Ele iniciou uma grande obra, e é propósito dEle mesmo concluir a obra na tua vida e na minha vida. A questão é, como está a disposição do teu coração para receber a correção da palavra, para receber a exortação da palavra, para receber um novo conceito de vida, que te leve a perceber que nenhuma carreira é plena, se não for aos pés da cruz, e segundo a vontade de Jesus. O convite de Cristo foi para que você caminhasse com Ele, e diante da decisão que você tomou, Ele te fez uma promessa: eu estarei contigo todos os dias da tua vida. E a promessa que Ele nos fez é: se você estiver firme e for fiel até o fim, você herdará a vida eterna. A corrida é dura, são muitos os obstáculos, mas olhe para o céu, pois é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem o teu sustento, e é de lá que vem a coragem para que você continue com os olhos fixos no altar de Deus, para que você venha concluir a sua carreira. Existem dias difíceis que nós pensamos sim desistir. Existem dias que a gente acha que não vale mais a pena, mas o Senhor insiste em dizer: está muito perto do triunfo. Não desista agora. O que eu prometi, eu irei cumprir. O texto continua dizendo: terminei a carreira e guardei a fé. Guardar a fé significa não abrir mão dos princípios que você tem aprendido. Guardar a fé significa estar com os pés enraizados na palavra de Deus, não negociando aquilo que você crê, não vendendo o evangelho de Cristo, não barganhando um evangelho mentiroso e explorador. Guardar a fé significa: na minha convicção ninguém mexe, independente da luta que eu passe, independente das circunstâncias que eu me encontre, independente do local onde eu estiver, eu estarei sempre com Cristo, com a sua palavra e agarrado à sua promessa. Aprenda a guardar a sua fé, aprenda a pregar o evangelho e a viver o que prega, porque só assim ele terá um valor verdadeiro diante de Deus. Não barganhe posição, não barganhe nada com Deus, simplesmente confie naquele que te escolheu, que te tirou do mundo e que resolveu te adotar como filho, te dando o sobrenome do próprio Deus. E Ele mesmo declara: quando isso acontecer, o justo juiz é quem cuidará de mim. Ele estava preso, prestes a morrer. Um júri ou um imperador estava prestes a condená-lo, mas no seu coração estava escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
ele caminhava com Cristo e sabia que o seu coração estava guardado nas mãos de Deus. Ele iria enfrentar a morte, mas a morte é o fim para quem não caminha com Cristo. Para ele, era apenas o concluir de uma viagem, onde o filho que esteve fora voltou para casa e agora se encontrava na presença do Pai. É claro que você pode lutar para conseguir o melhor dessa terra, mas nunca esqueça, o melhor da vida não está nessa terra, está na casa do Pai. E não importa como você começou, importa como você vai terminar a corrida. Quando o grande dia chegar e você encontrar com o Senhor que te convidou para fazer parte do seu exército, como será esse dia? Quando Ele olhar para ti e perguntar como você gastou os seus dias, o que você terá a dizer? Quando você estiver prestes a ir, como você se verá? Como aquele que serviu ou como aquele que negligenciou? E quando a sua hora chegar, qual esperança você levará consigo? Aqueles que morrem sem Cristo já estão condenados, mas os que morrem com Cristo já estão salvos e sabem da coroa que os aguarda. A proposta de Deus, quando te convidou para entregar a sua vida a Ele, não foi te dar o melhor dessa terra, foi te garantir o melhor dos céus. Ele experimentou a tua morte para que você pudesse experimentar a vida dele. Experimentando a vida de Cristo, não importa o que o mundo te ofereça, porque o teu coração passará a se alegrar com as coisas espirituais e não com as carnais. Pense nisso. Avalie o que você tem feito, quem você verdadeiramente é, e se a tua sentença fosse agora, o que realmente te aguardaria? Quem tem convicção de fé, tem resposta para essas 3 perguntas, e com certeza aguarda o retorno do Pai.